Então, e nessa época, até por instigação da minha mãe, né, eu conheci o padre João Monan, que foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi um encontro assim que, sabe, eu costumo dizer que meu encontro com o padre Moana foi exatamente como também meu encontro com o Adílio Costa Filho. Foi um divisor de águas. A partir daí foi outra coisa, né? Ele, você sabe, naquela época, nós todos, né, jovens e até velhos, como Zé Maria Nascimento, como Fernando Braga, como o próprio Nauro Machado, todos bebíamos muito, né? Éramos extremamente boêmios, bebíamos demais. Aí eu e o meu grupo também, a gente bebia muito, que era o Caças, Valdelino, que morreu até precocemente em razão de cirrose, né, alcoólica. O Caças, que também teve problemas sérios com a bebida. Sim, né? Durante muito tempo. Sim. O mais arredio, assim, de nós era o Chagas, até pelos problemas psicológicos que ele tinha, né? Ele tinha vários problemas. Ele era depressivo, bastante doente. Né? Ele tinha hoje a gente saberia que ele na verdade ele tinha crise de depressão. Entendi. Ele tinha crise de depressão, e é um poeta maravilhoso, que eu gosto muito de ler as coisas dele. Que ele escreveu. E aí eu conheci o padre João Moana, né? E foi pelo padre João Moana, indicação do padre João Moana, que teve a caridade, de ler meus primeiros versos, que eram horrorosos, né? E me mandou para Arlete. Só que nessa época eu já estava gestando o que viria a ser meu primeiro livro, e foi um livro chamado Porto Sem Rumo. Porto Sem Rumos. Né? Esse Porto Sem Rumos eu consegui ganhar menção honrosa num concurso da academia. Ele nem existia menção honrosa, mas eles abriram porque consideraram que meu livro tinha qualidade, coisa que eu não considerei, sabe? Sim. Entendeu? Eu mesmo não considerei. Mas o que acontece? Nesse ínterim, né, eu já estava gestando esse Porto Sem Rumos e também um livro chamado Teodiceia, que era bastante, digamos assim, naquele diapasão de Murilo Mendes, né? Sim. De Jorge Lima. De Jorge Lima, de Murilo Mendes, né? Aquela poesia bem assim, né? E tá. Eu me lembro até hoje de um poema que eu acho maravilhoso, eu acho que é do Murilo Mendes ou é do Jorge de Lima, sujeito a confirmar, que fala assim que quando você escreve você não sente aquela mão, né, com as marcas do cravo segurando a tua mão, é um poema muito bonito, pequenininho assim, mas muito bonito. Eu acho que se chama Alumbramento, uma coisa assim, uma coisa bonita. E eu lia muito Jorge de Lima nessa época, né? E aí eu cruzei com o Nauro também nesse meio tempo aí. Interregno aí, né? E Nauro foi assim, nossa senhora, inclusive depois houve até umas 2 ou 3 pessoas que tentaram, sei lá, você sabe que o ambiente literário no Maranhão, hoje parece que vocês são mais unidos, mas naquela época havia muita emulação, né? E tentaram até me indispor com o Nauro, que eu imitava o Nauro. Que eu imitava o Nauro. Eu cheguei até a escrever um artigo no finado jornal, chamava-se acho que Jornal do Maranhão. O Jornal do Maranhão, ele é da Diocese. Isso, da Diocese.
da irmã, a responsável por esse jornalzinho, era a irmã Epifânia, uma figuraça, muito gente boa, uma cearensezinha pequenininha, muito gente boa. E eu cheguei até a escrever um artigo dizendo isso, que o Nauro era inimitável. Nesse tempo, nessa fração de tempo, o Roberto Carlos lançou um disco chamado Roberto Carlos, o Inimitável. Inimitável. Eu aproveitei esse diapasão aí, me lembro desse disco. esse mote, entendeu? E falei exatamente isso. Eu falei, não há como imitar Nauro. Nauro é como Augusto dos Anjos. Isso, perfeitamente. É uma voz singular, uma voz singular, una e única. Na literatura brasileira. Isso. Onde você for, onde você pegar um poema do Nauro, mesmo que não tenha qualquer indicação, você já sabe que é Nauro Machado. Como quando você pega um soneto de Augusto dos Anjos, você sabe que é Augusto. Dia desse mesmo... Não há... Goulart. O Nauro construiu uma obra, né, que é assim uma coisa absolutamente única, singular, né, assim, única, e de um alto padrão, né? O pessoal costuma dizer, eu já vi muito essas críticas, né, já ouvi muito e já li muito, que o Nauro se repete demais. Eu não vejo assim, sabe? Eu não vejo assim. Eu acho que o Nauro cada vez que ele volta a um velho tema, um tema que ele já explorou, ele consegue extrair, entendeu? Um acorde, uma assonância totalmente nova, sabe? Diferente, entendeu? O Nauro é um ser multifacetado, né? Grandioso. Né? Eu costumo dizer, assim, por exemplo, se a literatura brasileira, por exemplo, vamos apagar todo mundo, Sim. Só tivesse Joaquim Maria Machado de Assis. Na prosa, né? Na prosa. Na poesia. Na poesia é extremamente sofrível. Né? Na prosa já teria, né, com a literatura portuguesa, se só tivesse, por exemplo, abstraindo todo mundo. Fernando Pessoa. Isso. Essa de Queiroz na prosa. E Fernando Pessoa na poesia. Estava bem. E eu costumo dizer do Maranhão isso. Se a gente só tivesse Nauro Machado, já seria uma literatura grandiosa. Com certeza. Grandiosa. Concordo plenamente. E aí, nessa época, eu conheci esse pessoal todo, né? E eu cheguei na Arlete justamente enviado pelo Padre Moana, né? E foi já com esse meu libretinho chamado Teodiceia de Barra do Braço. E com esse Teodiceia, a Arlete me deu um empurrão, falou, escreve no concurso. Eu falei, poxa, mas ainda sou tão novo, né? Aí eu escrevi no concurso, naquela época tinha um concurso que eu acho que nunca deveria ter acabado, entendeu? Aí em São Luís, que é o concurso Cidade de São Luís, né? Isso. O prêmio Sousandrade. Né? E eu, com esse livrinho, que era o meu segundo, o Teodiceia, eu ganhei o prêmio Sousandrade às vésperas ainda de completar os meus 18 anos. Eu ainda não tinha 18. Ou seja, você já começou ganhando prêmios, né? Sim, mesmo tendo consciência de que aquilo ainda estava longe de ser o seu melhor. Isso, mas exatamente. Já começou assim, aos olhos dos outros, né? E aos ouvidos dos outros, soar como vamos colocar assim, um grande potencial, né? Sim, exatamente isso. Aí foi até umas coisas que acontecem na vida, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o movimento antroponáutico, é exatamente isso. Quando você está fazendo a história, você não tem consciência de que você está fazendo a história. Entendeu? Nunca. Por exemplo, aquele povo, né, todo que acorreu, né, para abrir as portas da Bastilha, né, em Paris, né, jamais supôs que estava
poxa, vamos fazer história que vai marcar a história do mundo. Do mundo, né? Do mundo. É né? verdade. E a partir dali, nossa, o Nada mundo mais mudou. seria igual. Não isso, exatamente. Nada será mais como antes. Como antes, é. Uhum. E foi o que aconteceu conosco do movimento antroponáutico. Agora, nesse ínterim, eu consegui, foi até coisas engraçadas que acontecem na vida, né? Aí, eu me lembro que foi em 1 de janeiro, eu não me lembro propriamente qual foi o ano, a sessão de premiação, lá na então Câmara dos Vereadores, né? Sim. Ficava ali onde hoje é a prefeitura. A Câmara Municipal. Ali do lado do Palácio dos Leões, estava ali. Isso, o Palácio Henrique de la Roca. Henrique, isso. É uma coisa assim. Aí era lá. E aí foi engraçado, porque aí começou a chamar, né? Eu fiquei sentado, cheguei, né? Muito magrinho, muito pequenininho, né? Muito garoto, né? Muito garoto. Eu fiquei sentado lá na última fila, lá no finzinho. Aí começou a chamar prêmio tal, que eu não me lembro o nome, um prêmio para novelas, o Biratã Teixeira. Aí, Biratã, grande Biratã, né? Grande Biratã. Figuraça. Aí não tem quem, prêmio não sei o quê, Neiva Moreira, aí, né? E tá. Aí quando chegou o prêmio Sousanda de Viriato Gaspar. Aí quando eu levantei, o povo todo quem é esse aí? É esse menino aí? Todo mundo se espantou, ficou todo mundo me olhando, a assistência todinha, né? E olhando para mim, pô, esse menino aí é? Uhum. Aí o que acontece? A Arlete me encaminhou com esse livro para uma pessoa também que foi fundamental na minha trajetória. Um dia desses até eu disse lá no grupo dos integrantes para o rapaz, o Raimundo, né? Aquele poeta Raimundo de lá. Sim. Eu falei, olha, ele falou que não conhecia a obra dele, eu falei, olha, 50%, a metade do que eu sei, eu aprendi lendo José Chagas. José Chagas, grande José Chagas. José Chagas é um monstro. Verdade. Basta ler Os Canhões do Silêncio, ou Os Telhados, né? O Lavoura Azul, que você percebe a grandiosidade dele. Verdadeiras obras-primas, né? Dele. Isso. Olha, eu digo que a literatura Maranhão tem 3 ápices. 3 ápices. Isso aí eu estou abstraindo Nauro Machado, que já é um caso à parte. Hors concurso. Extra série, ele é extra série. Mas eu costumo dizer que você tem Os Canhões de Silêncio, do José Chagas. Você tem o Poema Sujo, do Goulart. E você tem a Litania da Velha de Arlete, que são os 3 grandes poemas do Maranhão. São, assim... bastante representativos, né? Sabe, píncaros, né? Sim. Píncaros. Ápices, né? Da poesia, né? São 3 coisas assim, né? O Poema Sujo é uma obra monumental. Né? Monumental. Riquíssimo, né? Sim, aí o que acontece? A Arlete disse, olha, você vai pegar esse seu livro, Arlete morava ali, eu não me lembro mais, que ele falou, rapaz, eu saí do Maranhão em 76, agosto de 76, então eu me lembro bem dos lugares, mas os nomes eu não lembro mais. Ela morava ali descendo a escola técnica, ali, naquela rua comprida, ela morava lá. Morava com os pais dela ainda eram vivos nessa época. E ela falou, você vai pegar esse livro e vai levar para o Chagas. Aí me deu o endereço do Chagas. Aí lá fui eu, me lembro até hoje, naquele menininho, né, franzinho, pequenininho, magriçadinho, né, com aquele livrinho, aquele original debaixo do braço. Sim. Né? Aí cheguei lá e o Chagas... No domingo de noite, era em torno de umas 9 para as 10 horas da noite. O Chagas chegou, né, que eu conhecia de vista, né, e na hora que ele entrou, eu falei, seu Zé Chagas,
eu vim lhe trazer esse meu livro aqui. Ele falou, meu filho, eu não tenho tempo para isso. Eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para essas coisas, não. E foi subindo. Ele morava numa pensão, né? Ele morava numa pensão, né? Assim, que os quartos eram divididos por tapume. Ali pertinho, não me lembro mais do nome, mas era bem ao lado ali do beco da Pacotilha, perto daquela casa que era do Aldir Sawaia. Lembra? Ali, sim, família Sawaia, né? Isso, da família Sawaia. Exatamente. É bem ali perto. Era uma pensão, né? Aí eu me lembro bem disso, que foi uma coisa que ficou marcada na minha mente. Falou, meu filho não tem tempo para essas coisas. E foi subindo. Aí eu falei, mas seu Chagas, foi a Arlete que pediu para trazer para o senhor. Aí ele parou com o pé assim no ar, ele ia dar um passo, né, para subir a escada, ele parou no ar, virou para mim, assim, olhou por cima do homem e falou, Arlete? Eu falei, sim, foi a Arlete que pediu para trazer para o senhor. Ele falou, então tá, deixa aqui comigo, que se eu tiver tempo, eu vou ler. Pegou minha mão e subiu com os originais, né? Aí ele falou, quando é que eu volto? Eu falei para ele. Ele falou, não, volta aqui no outro domingo. Não. Aí quando eu voltei no outro domingo, aí, né, ele já foi na porta, já me recebeu, falou, sobe aqui, vamos aqui. E ele escreveu uma coisa que tão bonita, rapaz, aí as agruras da vida, né, sucessivas coisas eu acabei perdendo. Eu sei que começava assim, eu me lembro até hoje, que ele dizia assim, o que é animador no moço que estreia com um livro de poemas é que ele seja capaz de poesia. Sim. Viriato Gaspar, neste livro, ele, né, mostra que, embora ainda haja um longo caminho a ser percorrido e tal, mas tem o instrumental necessário, e aí foi, né? Coisa assim. Era mais ou menos uma página e meia, né? Muito boa, que ele me deu tipo uma apreciação, né? Sim. E aí eu conheci o Chagas desse jeito, e eu sempre tive um profundo carinho e respeito por ele, e admiração mesmo, porque ele é um poeta esplendoroso, né? É verdade. O Paulo, né, o tinha na mais elevada conta de poeta, né? E aí... É verdade. E essa foi uma chancela, né, Viriato? Você passou por na verdade, ele acabou lhe dando uma chancela, né? De dizer assim, pode seguir em frente que dá para... a poesia dá para habitar em você. Não é isso? A Arlete, porque reconheceu, mandou para ele, o próprio Moana, né? Que você falou também que é fundamental. Quando eu falei que era Arlete, ele parou. Mudou de figura, né? Ele deve ter pensado, se foi a Arlete que mandou, tem alguma coisa aí nesse pedido. Sim, né? Sim. E nessa época mesmo, eu peguei aquele que eu considerei, digamos, os meus melhores poemas. 6, 7 poemas melhores, né, da época. Sim. Né? E aí, o que aconteceu? Eu fiz a seguinte coisa. Me deu uma doida. Eu não falei nada para ninguém, nem sequer eu falei para minha mãe. Eu peguei 5, datilografei, né? Porque com o meu primeiro prêmio eu consegui... A máquina de datilografar. Eu acho que essa menção honrosa, se não me falha a memória, me valeu 300 cruzeiros na ocasião. Sim. Né? Digamos, hoje seria o quê? Os R$500, digamos, né? Uma coisa assim. E aí eu dei entrada numa letra 22, uma placa de datilografia. Isso. Hoje é peça de museu, né? E nessa primeira eu comecei, aí eu datilografei meus primeiros 5, 6 poemas ali que eu, né, considerei que eram os mais, né? Rapaz, botei esses 5, 6 poemas debaixo do braço, né? E porque você sabe, naquela época, né, hoje eu fico até muito feliz quando eu vejo que as pessoas hoje têm muito mais horizontes. Sim, né? Sim. Muito mais possibilidades de você conseguir ganhar seu sustento e tal. Naquela época no Maranhão era muito limitado. São Luís, principalmente, era uma província.
Né? Aliás, o Nauro tem um livro chamado Da Província Humilhada. Né? Isso, que é exatamente isso. Aí eu botei debaixo do braço, segui ali, eu morava ali perto do Ribeirão. Rua do Ribeirão? No pé da fonte do Ribeirão, na Rua do Ribeirão. Na Rua do Ribeirão. Rua do Ribeirão, 183, até hoje eu lembro do nome. Aí eu desci ali a beira-mar, fui lá perto da Meia Laranja, apertei a campainha da casa de quem? Haroldo Lisboa Tavares. Haroldo Tavares. E ia ser, acabara de ser nomeado para prefeito, ainda ia tomar posse. Né? Prefeito de São Luís. Isso era no início de março, ele mais ou menos ia tomar posse pelo dia 15 de março, uma coisa assim. E aí isso aí era mais ou menos um dia 2, dia 3 de março. Eu toquei a campainha da casa dele, com meu 6 poeminha debaixo do braço. Aí quando ele atendeu a porta, ele próprio atendeu a porta, abriu, aí se espantou, falou, sim? Eu falei, doutor Haroldo, é o seguinte, meu nome é Viriato Gaspar, eu sou um poeta, acabo de ser premiado, entendeu? De receber o prêmio Cidade de São Luís, o mais importante de São Luís, o Sousândard, né, de poesia. Antes até de completar 18 anos, eu vou fazer agora, falei para ele, dia 7 de março eu faço, né, os 18 anos, e só eu e Nauro Machado, né, ganhamos o prêmio Sousândard antes de completar 18 anos. O Nauro com Campo Sem Base e eu com o Teodiceia. E aí eu vim, né, eu vim aqui trazer esses poemas para o senhor ver que a minha qualidade pessoal fui conhecida, né? Vendi meu peixe, né? Meu peixe e falei, olha, eu quero que o senhor me dê uma oportunidade para trabalhar com o senhor. Eu lhe prometo 2 coisas: lealdade e competência. Só isso, se o senhor me aceitar. Aí ele era um homem muito humano, muito... Haroldo Lisboa Tavares. Aí ele falou, olha, é o seguinte, eu vou tomar posse agora, como você sabe, eu acho que era dia 15, era por aí. O seguinte, quando for abril, você vai à prefeitura e vai procurar Raimundo Leal. Raimundo Leal vai ser meu chefe de gabinete. Você vai procurá-lo em meu nome, dizer que você conversou comigo e fui eu que mandei você falar com ele. E ele vai arranjar. E aí eu comecei a trabalhar na assessoria de imprensa da Prefeitura de São Luís, indicado pelo Haroldo e aceito. Ao Haroldo Tavares. Do Haroldo Tavares e Raimundo Leal. Aceito pelo Raimundo Rocha Leal. Né? Foi assim que eu comecei minha carreira. Né? Trabalhei muitos anos, eu trabalhei na prefeitura de 70 a 74, eu acho. 70, 74. Aí depois da prefeitura eu fui não sei se ainda existe, chamava-se IPEA, Institutos de Pesquisas Econômicas Aplicadas. IPEA, não sei, lá eu não me lembro o que era, do Maranhão, né? Uhum. E eu trabalhei lá também, lá inclusive foi que eu conheci o grande, que eu gosto demais, né? Grande amigo, Jordano Mochel Filho. Jordano Mochel. Compositor. Jordano Mochel Filho, compositor. Grande músico, e tempos depois me acolheu na casa dele no Rio de Janeiro, um tempo já depois. Sim. Muito gente boa. E aí o que acontece? Nesse ínterim, né, a gente do Liceu tinha o Manuel, né, o Manuel Rolim, tinha o Marcelo Lopes, né? Tinha um grupo bom no Liceu, a gente fundou. Você sabe que todo jovem é meio... Né, revolucionário. Quer mudar o cheio isso, exatamente. Aí a gente fundou um negócio chamado Clube de Intelectuais. Né? São, em regra, são muito idealistas, né? Isso, exatamente. Exatamente. A gente, e normalmente aquela geração, né, que foi uma geração
onde houve vários avanços, várias, sim. Várias modificações e mudanças no mundo, né? Isso. Que aí veio a saia, veio a pílula anticoncepcional, veio um monte de coisa. Revoluções, né? Movimento cultural, né? comportamental, a música, né? A música, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, a poesia concreta, marginal. Isso, a marginal, né? A geração mimeógrafa, aí veio um mundo de coisa, né? Beatniks. Era um caldeirão efervescente. Aí a gente fundou no liceu, chamava-se Clube de CIL, Clube de Intelectuais Liceístas, CIL. E, na época, eu me lembro que o diretor era um professor chamado professor Beckman. Não sei se descendente do Beckman, né, que foi... Sim, da família Beckman, talvez. Isso, lá naquele... Da Balaiada. Isso, onde tem um obelisco até hoje, lá, né, na Avenida da Praia Grande, da Beira-Mar. Aí, o que acontece? A partir desse núcleo, né, a gente foi... e aí, nesse núcleo, estava eu e o Valdelino, né? Aí, através do Valdelino, eu conheci o Cassas. Né? Sim. Augusto Cassas, que não estudava com a gente, estudava no Marista. Né? Mas aí a gente unida pela poesia, né? A gente unida pela poesia e tá. Entendeu? A gente começou a frequentar num bar ali no Canto da Viração. Canto da Viração, sim. Chamado Bar do Carmo. Né? A gente ia muito beber lá, quase todo dia a gente bebia lá. Como eu te falei, nessa época a gente... O pessoal bebia muito, né? Bebia muito. Uma das diversões, né? Beber. Bebia muito. Uhum. E aí o que aconteceu? A gente se cruzou, aí a gente conheceu também o Chagas Val, né? Foi se unindo e tal. E nesse tempo apareceu a Arlete falando, olha, vocês são de uma geração tão talentosa, então nós vamos ter que publicar vocês. Deixa que eu vou, né? Aí ela pediu, acho que uns 10 poemas de cada um de nós, né? O Cassas tinha um poema brilhante, maravilhoso, que depois ele até mudou o nome, eu não me recordo agora qual é o nome que ele botou, mas ele chamava de Nauriceia, que era um poema esplêndido, tá no República dos Becos. Sim. República dos Becos, que para mim é engraçado. O livro, para mim, é Cassas, sabe? O Cassas, eu costumo brincar dizendo que eu levo uma desvantagem extrema, né, em relação aos meus companheiros de geração, como Cassas, como Fontinelli, porque enquanto Cassas e Fontinelli publicam 20 livros por ano, né, passo 20 anos escrevendo para fazer um livro, né? É o oposto. Entendeu? Eu tenho um poema chamado A Morte, que fala assim, sou metade de mim se estás distante. Eu acho que está no Manhã Portátil. Menos até, metade da metade. Menos ainda, porque na verdade nem mesmo sou se tu não me és antes. Eu escrevi, ficou esses 4 versos. Né? Ficaram, o espanhol ficou nesses 4 versos, né? Parado. Aí eu mexia, eu passei anos mexendo. Daí, há mais ou menos uns 8 anos depois, saiu. Né, veio a segunda estrofe. É assim, como tua presença em mim é uma segunda natureza colada à minha pele. É a força interior que me compele e o mundo exterior que me circunda. Aí eu comecei a mostrar para os amigos, tá perfeito, tá maravilhoso, não precisa mais nada. Não precisa. Mas eu fiquei com aquele negócio na cabeça, tá faltando alguma coisa. Fechamento. 5 anos depois eu consegui fechar o poema. Ou seja, eu gastei para escrever 12 versos, 13 anos. Entendeu? 13 anos. Um parto muito demorado, né? E porque o que acontece? Eu acredito... eu tenho até dentro desse meu último livro agora, que eu estou terminando ainda de fechar, que é o Lapidação da Noite, né? Já o da velhice, né? Como eu gosto de brincar, da moça que
você está ouvindo já os passos da moça, a moça chegando aí, entendeu? Que eu falo nisso, que eu ainda vou conseguir esse poema. Esse que de noite vem me puxar o pé. Porque eu, na verdade, eu me definiria como um escravo do poema. Rapaz, às vezes eu estou tão cansado, está tão frio, mas aí vem aquela coisa na cabeça, sabe? Aí tem que escrever, né? Uma palavra, uma ideia, e aí você tem que levantar e escrever. Mas sim, aí como foi que nasceu o Antroponauta? Sim, que é isso aí que a gente... Aí foi exatamente isso, nós fomos, né, a partir desse embrião do chamado Centro de Intelectuais Liceístas, né, que era eu, era o Manuel Rolim, você conhece, né? Sim, conheço. Sim, gente muito boa, um cidadão maravilhoso. Marcelo Lopes, Valdelino Cécio, né? Eu chamava de Valdinho, igual a mãe dele chamava ele de Valdinho. E eu costumava, de vez em quando, desfilar uma boia lá com ele, na casa dele. Ele morava ali naquela rua que vai terminar no cemitério, esqueci o nome agora. É na Rua do Passeio. Ele pega... Rua do Passeio, isso, que vai e acaba lá no cemitério. Ele morava próximo à Praça da Saudade. Isso, exatamente. Dentro do cemitério do Gavião. A gente saía do liceu, passava no bar do carro para tomar uma cerveja, duas, né, e subia lá para a casa dele para almoçar. Né, que a casa dele era mais próxima do que a minha ficava lá embaixo, no Ribeirão. Bem longe, né? Uma caminhada bem grande, né? Isso. Né? A gente ia para lá discutindo e tal, as coisas. E aí foi a época que a Arlete falou, eu tenho que publicar vocês são uma geração muito talentosa. Né, e aí ela pegou, né, eu acho que foram 10 poemas que ela pediu para cada um de nós, né, e falou, vou fazer pressão no professor Luiz Rego, que era o secretário de Educação, para publicar vocês. E a gente conseguiu, graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Graças a Deus foi uma coisa boa, né? Deu visibilidade a gente, cada um com sua dicção própria. Sim, né? Que isso é o mais importante, né, Viriato? Vocês surgiram cada um com uma marca, cada um com um jeito de escrever, cada um com uma personalidade, e isso também se refletia no que era escrito, né? Sim, exatamente. E como eu estou te falando, aí nessa época, o Caça estava gestando a República dos Becos, que para mim é uma obra-prima. Realmente. E olha, é o Caças começando também, né? Isso. Isso é uma outra coisa interessante que vocês têm, assim, você logo no início, com Portos Sem Rumos, com Teu Odisseia, começando já fez algo que chamou a atenção, né? E ele também fez uma grande obra logo de saída, né? E aí o seguinte, logo depois, em seguida, praticamente, eu ganhei de novo o Prêmio Cidade de São Luís com um livretinho chamado 50 Sonetos. Porque eu não sei porquê. Sim, isso é uma coisa que eu tenho que prestar reverência à minha saudosa mãe. Foi o seguinte... a minha família era uma família extremamente pobre. O meu pai eu costumo até, já falei isso em outras ocasiões, que se eu tivesse tido digamos, por exemplo, uma biblioteca, né, dentro de casa, uma coisa assim, né, com certeza eu seria muito melhor poeta ou até melhor escritor do que eu sou. Né? Eu tive que lidar com... na minha juventude a gente lia muito um filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Eu gosto muito. Ortega y Gasset, fantástico. E ele dizia o seguinte, eu sou eu e todas as minhas circunstâncias. Né? E foi exatamente o que aconteceu comigo. Né? Por exemplo, hoje eu sou um cara quase cego. Né? Por quê? Grande parte da minha juventude, dos 16 aos 18, a minha casa não tinha luz. Eu lia a luz de lamparina. Sim.
Eu me lembro que eu tinha um padrinho chamado José de Moraes Rego, irmão do Luiz Rego. Sim. Que morava ali naquela rua que vai dar na igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Ali. Sim. Acho que é a Rua Santo Antônio. Rua Santo Antônio. Passa lá do lado da minha casa, Rua Santo Antônio. E o que acontece? Ele me emprestava muitos livros. Né? Ele me emprestava muitos livros. Ele e o Padre Moana me emprestaram muitos livros. E eu lia A Luz de Lamparina. Né? E ou então sentado na rua, que bem na segunda janela da minha casa, a minha casa ainda está aí até hoje, que era a casa que mamãe morava, tinha um poste, né? E eu sentava ali para ler, né? Debaixo do poste. Ali, e eu consegui botar luz na minha casa com o meu primeiro prêmio, com esse prêmio que eu ganhei. Eu me lembro que foi 4.000 cruzeiros, um prêmio bom. Como se fosse hoje, vamos botar R$4.000. Sim. Prêmio bom, né? Só para te dar ideia, eu fui à livraria, tinha uma livraria chamada Livraria JC. Exatamente. Você ficava ali perto da Praça João Lisboa, mais ou menos. Sim, isso. Chegando na praça, perto para chegar na praça. Isso, quase na praça. Quase na praça. E eu fui lá e eu comprei 300 cruzeiros de livro. A minha primeira grande compra de livros foi lá. E eu tive que chamar um táxi. Para poder levar para casa, né? Para poder levar o livro para casa. E olha que não era tão longe, mas era muito livro. Era muito livro. Né? Muito livro. E aí, com uma parte desse prêmio, eu consegui botar luz na minha casa, graças a Deus. Né? E aí, o que acontece? Eu gastei muito à vista, né? Sim. E eu fiquei, nessa época, com esse outro livro, o terceiro livro, que se chama 50 Sonetos, eu ganhei de novo o Prêmio Cidade de São Luís. E aí eu consegui, nesse ínter, a gente já era conhecido, né, em razão do movimento antroponauta, a gente tinha uma amizade muito grande. Nessa época, chegou do interior, né, um rapaz chamado Raimundo Nonato Fontinelli, que foi morar num pensionato, na esquina da minha casa. A minha casa era na Rua do Ribeirão, a segunda casa depois da Rua Santo Antônio, e era bem na esquina da Rua Santo Antônio com a minha casa, que o Fontinelli foi morar. Né? E a gente pegou uma amizade grande em razão da poesia, a gente ficou muito amigo. A gente era inseparável praticamente, a gente dava para todo lugar. Né? E como eu te falei, nessa época a gente bebia demais. Passava muito mais do que devia. Sim. Né? E a gente era muito boêmio, né? E também uma outra coisa, nessa época você podia andar por toda São Luís, né? A pé e sem se preocupar com nada, né? Nada. Até altas horas da madrugada, voltar para Rua Grande. A gente saía andando por essas ruas. Ia parar no Caratatiba. Isso. Andando. Ia parar no João Paulo, andando. Naquelas biroscas, naquelas bocadas, sabe? Tudo ali. Mas não tinha essa violência, esse perigo. Você andava tranquilo. Eu já estava nessa altura, 73, eu já estava com 21 anos, né? Eu nasci em 52, já estava com 21 anos, ou ia fazer 21 anos. E aí veio a oportunidade da gente publicar. O Nomar Moraes abriu essa oportunidade para a gente publicar aquela antologia Hora de Guarnecer. Sim. Que aí já entraram, né? Entrou Rocinho Correia, o irmão dele, né? O Antônio Moisés, várias pessoas que depois até eu nem... Ciro Falcão, e várias outras pessoas, o Cunha Santos Filho, né? Várias pessoas que depois, inclusive alguns que depois, João Alexandre Júnior,
né, meu grande amigo também, e a gente publicou já pela editora José Olímpio, do Rio, já foi uma coisa mais, né? Boa, né? Muito boa. Grande, né? Grande na época, né? Isso, era uma grande editora, tá? Do Rio, José Olímpio, já foi pelo Departamento de Cultura, já com Jomar Moraes, né? Mas eu vivi na rua, não é, no Rio, né? Eu fui morador de rua durante quase um ano. E eu perdi muitos livros, eu perdi muitas coisas. E um tempo desses, eu comprei por R$100, né, os originais meus que eu não tinha mais. Eu perdi. Sim. Estava num sebo em Petrópolis. Um sebo em Petrópolis. Conseguiu comprar, conseguiu adquirir. Eu paguei R$100 para recuperar o que eu escrevi. Isso é uma espécie de arqueologia do saber, né? Eram 10 ou 11 poemas, assim, avulsos. Sim. Né? Então, eu encontrei, aliás, foi o próprio Ricardo Leão que me avisou, olha, tá na internet aí um material teu e tá no sebo em Petrópolis, me passou os dados, eu fui pesquisar e estava lá. Aí eu contatei com eles e falei da minha... do meu interesse, né, em comprar a minha produção. Livro que eu não tenho, eu perdi, não tenho mais. Mas isso acontece muito, sabia? Assim, não é com todo mundo, mas muitos poetas, né, muitos escritores, não vou nem dizer só poetas, deixam de ter, às vezes, os seus primeiros livros, né, consigo, por alguma razão, porque perderam, ou porque depois até deram, o último que tinha deram para alguém, sortearam. Aí depois você vai lembrar, mas lá na frente, rapaz, o meu livro, aquele ali eu não tenho mais, porque eu dei, eu perdi. Isso. O Manhã Portátil, mesmo, eu tenho um exemplar. Sim. O Ricardo Leão até me falou que olha, eu acho que você deveria, que é um livro tão bonito, tão belo, eu acho que você deveria reeditar. Eu estou pensando nisso. Sim. Uma boa ideia para esses primeiros, né? Que as pessoas isso, têm mais o primeiro livro. Encontrar esse preço absurdo aí de R$250. Exatamente. Se você for um desse aí, deve estar valendo o quê? Mais de R$300, né? É possível. Com certeza. Que é raridade, não existe mais. Foi uma tiragem aí daquele concurso que era outra coisa também, que não devia ter acabado. Aquele plano editorial do CIOG, né? Acabaram. Era importantíssimo. Importantíssimo para a cultura literária maranhense. Sempre foi, durante décadas, né? Isso, publicava muito. Gente publicou muita coisa boa, muitos clássicos surgiram dali, daquelas prensas, daquelas, né? Muita coisa boa mesmo. Dos grandes, né? Dos mais conhecidos e até de escritores mais jovens, né? Foi exatamente o que aconteceu, né? Eu tive 4 livros publicados pelo plano, que era um plano excelente, né? Que não, era outra coisa que também deveria ter acabado. Esse concurso Cidade de São Luís, porque o concurso Cidade de São Luís abrangia tudo, peça de teatro, poesia, romance, ensaio, tudo. Cada um tinha a sua denominação. No caso da poesia, era o Prêmio Sousanda. Era o concurso Cidade de São Luís, Prêmio Sousanda. Perfeitamente. Mas aí, o que aconteceu? A partir da publicação dessa antologia do Hora de Guarnecer, aconteceu uma reviravolta na minha vida, absolutamente inesperada. Eu fiz um concurso e foi aprovado, acho que em 2º ou 3º lugar, uma coisa assim, para incrível comissário de polícia. Sim. Comissário de polícia, que apareceu aí, né? Era o coronel do Ailib, que era o secretário de segurança. Ele abriu um concurso que ele falou que queria tirar aquela coisa da polícia, atrabiliário e todo mundo, que ele queria profissionalizar a polícia civil do Maranhão, né?
E eu passei acho que em segundo ou terceiro lugar nesse concurso de comissário de polícia. E comecei a trabalhar, eu fui até lotado numa delegacia no Anil, mas achei um horror esse negócio de lidar com bandidagem. E olha que naquela época não era tanto quanto hoje. Não era que é hoje. Nem de longe, nem de longe. E eu fui trabalhar, então, no serviço social da Secretaria de Segurança. E estava trabalhando lá, um certo dia, ainda estava dormindo, porque a gente começava mais tarde, a gente começava às 11 da manhã até às 19 horas. Ainda estava dormindo, minha mãe, eu estava na rede, minha mãe sacudiu e falou, olha, a Arlete está aí querendo falar contigo. Aí eu levantei, ainda meio estremunhado e tal, de ressaca, que eu tinha bebido no dia anterior bastante com Alberico Carneiro Filho. Alberico, mestre. Grande Alberico. Aí cheguei e a Arlete falou, olha, eu vim te veste, porque eu vim te buscar, e o Odílio Costa Filho está no hotel, naquele 4 rodas, né? E ele quer falar contigo. Ele mandou eu te levar lá. Aí eu falei, Odílio? Ele falou, o Odílio quer falar contigo. Aí eu fui. Tá, me vesti, a Arlete, né, me levou no carro. Aí chegamos lá e tal, o Odílio estava numa roda com o Zé Sarney, né? Um mundo de gente importante aí do Maranhão. Aí eu fiquei ali de ladinho, né? E aí ele veio falar comigo. Ele falou, escuta, eu vi seus poemas na antologia do Hora de Guarnecer, fiquei muito impressionado. Eu gostei muito do que li. E aí eu queria... porque, veja bem, eu percebo aqui que o pessoal vai muito para bebida, para farra, para boemia, né? Para essas... E acaba se perdendo. Grandes talentos acabam se perdendo. Ele até citou 1 ou 2 nomes, que eu não vou citar, uma questão ética. Como fulano, que bebem mais do que escrevem hoje. Tá? Aí, eu pedi para você vir aqui que eu quero fazer uma pergunta. Você quer ir trabalhar comigo no Rio de Janeiro? Opa, falei, que beleza. Aí ele perguntou, o que é que você está trabalhando e tal, e eu falei, eu estou como comissário de polícia. Ele falou, um poeta como você trabalhar como comissário de polícia e tal. Aí eu expliquei que eu estava no serviço social, eu trabalhava com uma moça lá que era assistente social da secretaria, um amor de pessoa. Aí ele falou, e você quer ir trabalhar comigo no Rio? Eu estou no departamento de cultura da UERJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu falei, olha, claro que eu quero. E fui. E por coincidência, lá no Rio de Janeiro, né, eu aluguei, assim que eu cheguei, o Odílio, né, gentilmente, o Odílio era na verdade, o Odílio era um santo. E ele fez o bem para muita gente, né, porque assim como você, outros tantos ele deu a mão e levou para o Rio. Né? Eu posso até te citar um dos grandes nomes nossos a quem ele ajudou muito, que é o Salgado Maranhão. Salgado Maranhão. Está lá hoje por causa dele, né? Até hoje, né? Está lá. Né? Sim, ele é o Odílio, na verdade, como eu estou te falando, o Odílio era um santo, ele era um cara assim... Diferente, né? Ele estava em outro patamar. Exatamente, uma pessoa diferenciada, né? Isso. Bem diferenciado. Ele era um cara assim, sabe? Por isso que eu costumo dizer isso, que eu tive o privilégio de conviver com pessoas maravilhosas, né? Maravilhosas, da mais alta estirpe, da mais alta... do mais alto grau. De uma geração sensacional também, né? Uma geração onde surgiram pessoas brilhantes, vários, né, seguidos, né? Sim, isso. Todo mundo contemporâneo, né? Lógico, tinha uns que eram mais velhos, mais idosos, né? Vocês estavam começando, eles já estavam mais maduros, mas ainda assim era assim, todo mundo vivendo, né? Isso. A gente tinha um hype, né, de talentos. Né? Por exemplo, na escultura você tinha o Luiz Carlos, né?
Na pintura, né, você tinha o Jesus Santos, um gênio da pintura, né? Na música, você tinha Moshel, você tinha Sérgio Habib, César Teixeira, né? Você tinha, né, figuras da mais alta importância, né? O Joaquim Santos, não, o Joaquim Santos fez, até hoje eu me lembro, porque o Joaquim Santos era muito tímido, não sei se ainda é, e agora já estamos todos velhos, ele fez uma escultura em tamanho natural, chamado Prometeu Acorrentado. Coisa mais linda, uma obra-prima. Eu me lembro que como ele era muito tímido, eu consegui vender esse Prometeu Acorrentado para o Coraci Fontes, que era um jornalista da época aí, que pontificava na época e tal, entendeu? A gente vendeu para ele. E aí, a partir daí, com esse dinheiro dessa venda, olha que coisa interessante, como as coisas se encadeiam, né? O Joaquim comprou um violão. E hoje é o maestro Joaquim aí, né? Que é um monte, ensina na escola aí, né? É um dos grandes nomes da música do Maranhão. Né? Sim. Joaquim Santos Neto, né? Mas foi a partir dessa escultura do Prometeu Acorrentado que ele, né, comprou esse violão. Foi uma coisa muito boa, muito, muito legal. E eu tive essa felicidade de conviver com essas pessoas, né? Padre João Moana, Arlete de Vieira de Cruz, Nauro Machado, uma outra figura também que foi com essas duas pessoas, Nauro Machado, e esse chamava-se Jamerson Lemos, um poeta chamado Jamerson Lemos, que era piauense. Eu soube até pelo Fernando Braga que ele havia morrido, né? E Fernando Braga tinha contato com muita gente. Fernando Braga, coitado, se foi com essa... Nos deixou com essa terrível epidemia aí, foi perto, né? Ele ainda resistiu, mais ou menos o que aconteceu com o Carvalho Júnior. Sim, né? O Carvalho Júnior também foi. Ele pegou a primeira vez e tá, ainda resistiu. Pegou de novo, reincidiu. Mas aí a segunda vez já veio. Foi de forma mais terrível. Veio, como se diz na nossa terra, para tirar do ramo, né? Foi mais ou menos o que aconteceu. E esse Jamerson Lemos era um poeta bastante respeitado. O Nauro gostava dele, tá, na época. E ele era bastante respeitado aí nos meios. Né? Ele era muito bom poeta. E eu mostrei para ele meu caderninho, rapaz. Ele teve a paciência de ouvir aquelas bobagens. Tinha o quê? 6 para 17 anos ainda. Eu tinha um cadernão de 200 folhas. Eu submeti o rapaz a quase 1 hora de tortura. De leituras, reclamações. Isso, as coisas bobas, né? Aí eu me lembro, até hoje eu me lembro disso, ficou na minha memória afetiva. Que tinha lá pela altura de um dos poemas, a certa altura, tinha um verso que dizia assim: como quem olha o mar de sob uma mangueira, que eu escrevia ali no genipapeiro. Que tinha uma mangueira grande. Sim. E eu estava lá olhando o mar lá de cima, escrevi esse verso. Aí ele falou: olha, esse verso é original, esse verso tá bom, tá? Você olha, vou te indicar, lê o Cabral, lê a Cecília, lê o Drummond, Vinícius. Aí ele foi me indicando, e tá. Lê o Nauro, Chagas, aí Tribuzzi, né? Tribuzzi foi outra figura também esplêndida na minha vida. Tribuzzi foi eu e Fontinelli, a gente gostava muito de ir lá na casa do Tribuzzi, a gente ia muito ali. Ele morava ali, como é que era o nome daquela rua? Rua dos Afogados? Não, lá em cima. Você pega ali do muro do Ateneu. Sim. Tem um liceu, tem um Ateneu, não sei. O Ateneu existe? Não, já fechou.
Pois é, aí você desce aquela rua, tá? Ele morava lá. Os meninos, Chico Tribuzzi, tudo era tudo garoto, né? Ainda eram crianças, assim, na faixa 10, né? As meninas também, né? Na faixa de uns 10, 11, 12 anos por aí, né? Mas ele e a Dona Maria, o José Tribuzzi, né? José Bandeira Tribuzzi e a Dona Maria Tribuzzi, duas figuras também, assim. Por isso que eu estou te falando, eu tive o privilégio, né, a satisfação, a felicidade de conviver com esse pessoal. Pessoas maravilhosas. Pelo gente, assim, da mais alta estirpe, de uma beleza interior fantástica. E eu, história, né, até hoje. Mas eu tenho uma fé imensa pelo Tribuzzi, entendeu? Que ele nos acolhia na casa dele, tá? Né? O próprio movimento antroponáutica vem derivado do poema dele, não é isso? O nome isso, no livro chamado Pele e Osso. O livro dele se chama Pele e Osso. E aí tem esse poema chamado Antroponáutica. Vocês tiraram a inspiração para dar um nome a esse grupo que dá um nome ao movimento. De forma assim, quase que espontânea, a partir de um grêmio, né? De um núcleo ali, né? Isso, exatamente. E daí para frente vocês começam a andar juntos, a produzir juntos, né? E esse diálogo, né? Entre cabeças diferentes, comportamentos diferentes, as pessoas que todos tinham muito talento, né? Que é uma outra Mas nessa convergência, né? Troca de ideias, né, de influência, né? O ambiente você tinha, né? Por um lado você tinha Nauro Machado, né? Que era uma voz singularíssima à parte, né? Mas nessa época a academia era uma coisa bem fechada e quadradona, bem, entendeu? Cheia de medalhões já ultrapassado já, entendeu? Aí a gente até como precisava de espaço, né? A gente começou a usar esse Jornal do Maranhão da Arquidiocese, da Irmã Epifânia, né? Para descer a lenha em alguns figurões lá, até para atrair, né? Eu me lembro que eu tive uma polêmica com o Carlos Cunha. Grande Carlos Cunha. Eu me lembro até hoje dessa passagem que Carlos Cunha dizia: esses meninos arrogantes, né, com os dedos sujos de marihuana. Sensacional, os dedos sujos de marihuana. Uma polêmica que eu tive com o Carlos Cunha, né? Mas assim, também, né? No sentido de abrir espaço. Claro. Nós estamos aqui. Nós chegamos para incomodar. Marcar a posição. Desafinar o coro dos contentes, né? Marcar a posição, né, também, né? Tem que marcar a posição, Isso. Desafinar o coro dos contentes, como dizia o poeta Torquato Neto. Isso. E aí nós, né, a partir disso aí, desse desdobramentos dos movimentos, né, embora cada um tenha seguido seu caminho pessoal, né, suas escolhas pessoais, eu tive que sair do Maranhão justamente para aproveitar essa oportunidade de Rio, depois para Brasília, né? Sim, aí eu vim para o Rio, né? No Rio não me dei muito bem, né? Andei metendo os pés pelas mãos, fazendo umas besteiras, fui morar na rua e depois eu vim para Brasília e aqui eu consegui me estabilizar, que eu fiz um concurso, né? Eu fiz o vestibular primeiro para a UNB para poder ter uma moradia, né? Lá, mas nem cheguei a ir para a casa do estudante da UNB, porque logo em seguida eu passei num concurso na época chamava-se Tribunal Federal de Recursos. Que hoje TFR, né? Era o Tribunais Regionais Federais, né? Depois, com a Constituição de 88, virou STJ. Isso. Aí eu passei por quadro do STJ, me aposentei
não cheguei a me aposentar no STJ propriamente, porque eu fui requisitado para a Justiça Federal, né, criar uma revista, que eu criei uma revista lá virtual, né, jurídica virtual, né, chamada Justiça, com o A de arroba no final, né, da Justiça, foi juízes federais, né. E até o Flávio Dino foi um dos que eu entrevistei, né, a ministra Eliana Calmon, eu entrevistei um bocado de gente boa nessa revista. Nessa época, o Dino era deputado federal. Pelo deputado federal. Ele tinha deixado de ser juiz federal e entrou na política. Entrou na política, exatamente isso. Ele entrou. E aí, depois dessa série de peripécias, né, eu vim parar aqui em Brasília. Né, e aqui eu consegui me estabilizar fiz esse concurso. Esse concurso, naquela época, né, era a famosa, o Estatuto, né, do Funcionário Público, era 1711. Estatutário. Né, estatutário, eu fui ser estatutário. Depois de 2 anos de efetivo exercício, eu fiquei efetivo, né, funcionário efetivo. Isso. Estável, né, estabilidade. E eu fui fazer exatamente por isso, que eu era um flutuante, eu era instável, né, e depois tornou-se estável. Estável, exatamente isso. Altamente instável, né? Altamente instável, e depois eu senti necessidade de me estabilizar, entendeu? De ter meu ganha-pão, né? Até para eu poder comprar meus livros, comprar meus CDs, que eu sempre gostei muito também de música. Convivi muito, né? Aí, nessa época mesmo aí de adolescente, eu convivi muito com o pessoal da música, o Jordano Montiel, Sérgio Habib, né? O senhor João Pedro Borges, mas João Pedro Borges dessa época já estava com Toríbio Santos no Rio de Janeiro, né? Mas a gente ainda chegou a conviver. O Chico Saldanha, sim, né? O Biratã Souza. Biratã Souza, maestro. O Biratã Souza, que é um grande compositor. Né? A gente convivia, essa época a gente conviveu muito com isso. Convivi também muito com o pessoal do teatro. Sim. Reinaldo Farai. Reinaldo, né? Tácito Borralho. Tácito Borralho, do Laborarte. Como é que é o nome dele, meu Deus? Jesus, eu tenho que escrever. Aldo Leite. Aldo Leite, que escreveu uma coisa genialíssima chamada Tempo de Espera, uma peça. Rapaz, que peça é aquela? Maravilhosa. Uma das grandes peças do teatro maranhense de todos os tempos. Sim, com certeza. É uma peça atemporal, né? Exatamente. Uma vez o meu filho mais novo estava falando: pai, por que tanta gente faz música e faz aquele sucesso, nada, depois some. E os Beatles estão aí até hoje. Tá lendo? Qualidade do que você faz. Qualidade do que você faz. A verdadeira arte, seja ela musical, seja ela pictórica, seja ela teatral, né? Literária, seja o que for, ela é atemporal. Ela permanece, ela fica, né? Ela vai transpondo aí essas barreiras do tempo, né? Ela vai continuando, né? Permanece. Como não se comover com o Ratcliffe, né? Com certeza. Do Morro dos Ventos Uivantes. Que ela não é? Não, mas é um romance datado. Não é atemporal. É universal, né? O amor e o sofrimento. Isso, né? Guerra e Paz, de Tolstói, né? Aquilo é um monumento, né? Né? O Idiota, de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, né? Ana Karenina. Ana Karenina. Isso. Ou seja, tudo isso é atemporal porque é arte, é verdadeira arte. E a arte toca, né, na certas fibras dentro da gente, da alma da gente, que se tornam realmente marcantes e
duradouras, né? Sempre ternas, né? Que a gente vai levando pela vida fora, não é? É verdade. Como não se comover com essas coisas assim, né? É impossível. Se você não se comove, há algo de errado, muito errado com não essas pessoas que não eu sinto muito hoje, eu estou até alinhavando umas ideias que eu quero escrever sobre isso. Eu sinto muito que, assim, hoje, principalmente na poesia, uma certa despoesia, como diria o Haroldo. Estudos sobre isso, né? Alguns autores seríssimos dizendo que já constatando isso, né? Que é realmente a poesia que não tem nada de poético, né? Não é isso. Só tem a forma poética e vá lá a forma. E aí, lá, né? E aí você lê e não se sente tocado de forma alguma. Você lê apenas como se fossem simples palavras encadeadas ali e nada mais. Isso é muito... Não é isso. É o que eu chamo de emendar palavras. Não há transcendência, não existe a transcendência. Né? Porque o poema ele te leva a essa transcendência, né? Tem uma experiência estética, é com o belo, com... Sim. Né? E aí quando você lê um poema, que ele é só um poema, mas ele não tem nada de poético, ele só é a forma poética, mas ele não tem poesia dentro dele, isso é o fim, né? É o cúmulo, né? É o que eu percebo muito na poesia de hoje, assim, eu costumo dizer, quando você chega no quinto verso, você já escreveu os 4 anteriores, porque não toca, não te causa aquele arrepio, aquele arrebatamento, né? Exatamente. Isso, que é aquela poesia, né, que você vê, né? Tem que ter, né? A grande poesia tem isso, né? A grande poesia de qualquer tempo, né? Desde os antigos até hoje, é um arrebatamento mesmo. Ela vai... Tá em Camões, tá né, em todo mundo, de toda época, tá na Divina Comédia do Dante, tá em todo mundo, né? Aquele que você para, de repente, chega até perde o fôlego, né? Arrebatado por aquela imagem, por aquele poema, por aquele verso que toca, né? E hoje eu percebo que a gente, talvez, não sei, Rogério, não sei se talvez tenha sido como a gente, né? Que eu te falei, a gente era jovem, até para abrir espaço, a gente basta, né? Iconoclasta, atacava os medalhões e tal. O modernismo, né, ao dinamitar, né, todo aquele arcabouço poético que existia até então, talvez tenha aberto margem para essa... Né, eu também concordo, eu acho que foi isso que aconteceu mesmo. Abriu tanto que abriu para isso, né? Disse assim, não, então vamos dinamitar também com a própria poesia. A poesia vai se despoetizar. E foi o que aconteceu. Né? Muita gente hoje faz um poema despoetizado, né? Ele é só forma. Você reconhece que ali tem um poema por causa da forma ainda, que de certo modo você ainda consegue identificar por causa do jeito que é escrito. Mas quando você lê e você não ocorre nada, nada ocorre com você. Você continua do mesmo jeito que estava antes de ler o poema, ou seja, nada ocorreu depois de ler. E foi o modernismo mesmo que fez isso aí. Né? Abriu. Não houve aquela ligação, aquela fagulha. Né? Exatamente. Fagulha, aquele lampejo. Né? Eu percebo muito isso hoje, nos que eu vejo aí. Exatamente. É como se fosse uma criação quase cerebral. Porque você tem um poeta, por exemplo, você tem um poeta imenso, cerebral. Né? Eu levei tempos para apreciar, mas quando eu adentrei nos textos deles, eu me maravilhei, que é o João Cabral de Melo Neto. Né? Ele é muito cerebral, mas ele é um grandioso poeta. A poesia dele é brilhante, é espetacular, né? É grande poesia mesmo. Né? O Cão Sem Plumas. É uma obra-prima. Uma coisa. Pois aí o que acontece? Eu costumo brincar dizendo isso, que eu levo uma desvantagem muito grande em relação aos meus companheiros porque eu trabalho muito poema. Né?
Agora, evidentemente que não é sempre assim. Tem vezes que, como diz o Fernando Pessoa, o primeiro verso os deuses dão, o resto você corre atrás, né? Mas muitas vezes o poema praticamente ele já nasce pronto na sua cabeça. Já vem, né? Muitos já nascem prontos, eles já chegam. Como diz Fernando Pessoa também, né? Que é o grandioso Fernando Pessoa, quem dita em mim os versos que eu escrevo. É isso mesmo. É isso aí.